vidas, né? Então eu vim para o Senhor depois de uma campanha que foi feita na minha casa, uma amiga minha, hoje ela é a minha madrinha de casamento, né, a missionária Fátima. Ela me ofereceu essa campanha, ela conheceu um pastor, saudoso pastor Orlando, hoje já descansa no Senhor. E ela falou assim: pastor, tem como o senhor dar uma ajuda para uma amiga minha, uma menina que eu ajudei a cuidar, que eu vi o crescimento dela? E ele se propôs na minha casa, culto no lar. E nós vimos no carro falando sobre isso, né? Porque o pastor tem o projeto Lar de Paz, Casa de Paz? Casa de Paz. Casa de Paz, que é um trabalho dentro do lar, né? Não é esperar alguém vir, é ir até esse alguém, né? E esse pastor foi na minha casa, a Assembleia, ela tem a campanha, né? E aí ele propôs fazer uma campanha na minha casa. E eu deixei, na verdade eu não tinha nem muito entendimento do que ia acontecer. E ele falou assim para mim, 3 quartas-feiras, eu nunca vou esquecer. Nós vamos fazer uma campanha lá de 3 quarta-feiras na sua casa. Eu falei, tá bom. A minha casa era um cubico de 2 cômodos, que a minha mãe mora lá até hoje. E ele era muito gordão, né? Então se ele entrasse, ninguém mais entrava. Porque a casa era muito pequena. E quando ele entrou na minha casa, eu estava com uma saia, que era um palmo assim de mão, piercing no umbigo, piercing na língua, piercing na sobrancelha, né? Uns brincão, eu era muito extravagante mesmo. Eu gostava de chamar a atenção. E ele entrou na minha casa e eu me recordo que ele começou a profetizar na minha vida. E ele disse assim para mim: olha, filha, Deus vai mudar todo o percurso da tua história. Deus abriu a minha visão e falou para mim assim: diga para ela que eu mudarei a forma dela vestir, dela falar, eu lavarei o nome dela, e no lugar da vergonha, eu, Senhor, trarei tempos de honra. Glória a Deus. É muito forte, né? E aí as profecias começaram a vir, só que eu não tinha compreensão da profundidade do que ele estava falando. Eu não tinha compreensão, porque tudo que eu vivia era limitado ao mundo, era limitado ao que é ímpio, né? Era tudo que eu tinha contato. Só que as palavras dele me faziam chorar, era o Espírito de Deus já trabalhando nesse vaso, né? E ele fez 3 quartas-feiras ali, e na terceira quarta-feira eu me rendi ao Senhor. Entreguei a minha vida a Jesus, e quando fez 1 ano que eu estava com eles na igreja, foi quando começaram a vir os problemas. E a gente não entende, né? Nesse tempo, que isso aproximadamente 15, 16 anos atrás, nesse tempo, pastor, eu não tinha compreensão do que era uma depressão. Eu não tinha compreensão e nem a igreja. Eu acho que é um assunto que está sendo tratado há pouco tempo, que a igreja está... Isso, há pouco tempo. Há pouco tempo, né? Começando a entender o que é uma depressão, que a depressão ela pode sim vir do espírito, da alma, né? Ou realmente do nosso físico adoecido. Pode vir por questões, por frustrações, não necessariamente espiritual, mas o meu era um conjunto. Eu vinha de uma vida onde vários portais estavam abertos. Vários portais espirituais estavam abertos, né? Eu tive contato com muitas coisas, eu tive desejos muito estranhos, eu tive propostas muito malignas, e coisas que eu cheguei a praticar que não dá para eu falar aqui abertamente para todo mundo. Quem sabe talvez num evento de mulheres, onde eu testemunho ali, parte das coisas que eu vivi. Não é todo mundo que compreende, né, o que aconteceu. Mas dentro da igreja, eu comecei a ser tomada por uma tristeza, um vazio, uma angústia muito grande. E chegou um tempo que eu não conseguia mais esconder aquilo. Eu não conseguia mais administrar aquilo. Eu não conseguia mais camuflar aquele vazio que eu tinha. E eu não sei explicar com palavras o que é a depressão. Porque para mim, era um mundo sem cor. Era estar em lugares por estar. Era comer por comer. Era tomar banho por tomar. Eu não tinha expectativa nenhuma de nada. Eu não tinha sentido para acordar, nem para dormir, nem para estar viva, para nada. A irmã vivia a depressão, só que a irmã não sabia que era depressão. Não sabia que era depressão. Já vivia, né? Já vivia. E como eu fiquei muito tempo com a depressão, que foi mais de 1 ano, eu comecei a desenvolver a síndrome do pânico. Eu estava extremamente doente e eu comecei a desenvolver a síndrome do pânico. Eu acredito que desencadeou porque com o pai da minha segunda filha, eu tive um relacionamento, né? Eu tive um relacionamento com ele e ele levava uma vida torta, né? Uma vida totalmente torpe, uma vida encaminhada para a criminalidade, né? Então a minha casa, ela era alvo de muitos ataques, não só de bandido, mas também de polícia,
né? Então, ele cometia muitos crimes. Então, a polícia quase que sempre invadia a minha casa de surpresa. Nós passamos por na época que eu estava com ele, nós passamos por um sequestro na mão dos criminosos, né? Onde o Senhor nos deu um grande livramento, né? E dentro desse contexto, eu não tinha como não adoecer, né? Eu não tinha como não adoecer. Eu acabei adoecendo, só que essas coisas só vieram depois. A minha alma, ela era sufocada, pastor. Na verdade, a minha alma era sufocada. Eu entendi que ali a tampa saiu e tudo transbordou. Então, começou a vir o reflexo de tudo que eu vivia quando eu estava no Evangelho, quando eu já tinha aceitado a Jesus.